Há mais de 2 meses, professores de universidades federais se juntaram à paralisação de técnicos administrativos que estão em greve desde março. Entre as reivindicações estão reajuste salarial ainda em 2024, plano de carreira, mais investimento e a revogação de medidas adotadas em governos anteriores. Agora, o governo federal oferece reestruturação de benefícios para este ano, mas reajuste só a partir de 2025. E nesse cenário, os mais prejudicados são os estudantes que continuam sem aula nas universidades federais. Para entender melhor, a gente faz conexão com o analista político, o Victor Miciato, que é também professor do Colégio Presbiteriano Mackenzie. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão Record News. A gente tem acompanhado aqui uma chave de braço entre governo e Congresso em relação ao orçamento. A gente sabe que o orçamento, já os gastos do governo estão ali no limite, está difícil ali diminuir. O governo prometeu isso na semana passada, mas a pergunta é: tem espaço para investir ainda mais na educação? Qual é a sua avaliação? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês novamente. Olha, eu diria que tem espaço sim. São escolhas políticas que vêm sendo definidas há algumas décadas em relação aos planos de investimento para o Brasil. Nós vimos aí na manchete do jornal falando sobre a nossa queda da competitividade. E isso está totalmente atrelado, não só necessariamente à diminuição dos investimentos na parte educacional e aí no âmbito da pesquisa, na parte universitária, mas também no modo como é gestado esse orçamento, no modo como é dirigida essa questão orçamentária. Então, a gente percebe que no âmbito do ensino superior, houve um crescimento quantitativo nos últimos 20 anos que não se traduziu em um planejamento qualitativo para o desenvolvimento desse projeto universitário brasileiro. Então, a gente pode dizer que houve, sim, um grande gasto com educação, uma das principais pastas do país. Os próprios números mostram que o dinheiro que o Brasil investe em educação não é dos piores do mundo, mas com certeza isso está atrelado a uma má gestão, a um problema de organização dessas finanças e desses investimentos, que acaba ocasionando a atual crise nas universidades. Professor, se a gente ampliar um pouquinho, ainda olhando para a educação especificamente, a gente vê que a educação básica, por exemplo, com o Fundeb, recebeu aí um maior investimento, né? Tem recebido maiores aportes. Mas na educação do ensino superior aconteceu o contrário, principalmente de 2014 para 2022, o ensino superior vem perdendo investimentos, né, na verdade, recursos para investimento, manutenção e, obviamente, salários. Seria natural a gente esperar essa pressão depois de tanto tempo, né, de 2014 a 2022? Seria natural. Seria natural porque, novamente, eu reitero que quando houve um grande investimento naquela época, entre 2003 e 2008, quando houve um grande investimento na construção de várias universidades, no pensamento de que a universidade ela deve ser democratizada para todos, que é um pensamento correto, mas houve um grande investimento na construção de prédios de concreto e na contratação de professores, mas com as crises econômicas que vieram de lá para cá, todo esse investimento ele não conseguiu dar conta de ser algo sustentável. Portanto, o dinheiro ele se mantém ainda alto, mas dentro de uma quantidade de universidades que antigamente não existiam, que ao serem repartidas, evidentemente que fica no valor menor. Então, eu concordo claramente que há uma defasagem, principalmente na questão salarial, e na questão estrutural também é fundamental. A gente está falando de lugares, por exemplo, que está com dificuldade de comprar papel higiênico, de consertar torneiras, coisas extremamente básicas, que numa oitava economia mundial, isso parece surreal para quem quer continuar competindo no mercado internacional. No entanto, eu reitero que, por mais que nós estejamos vendo mais uma crise salarial, o debate em torno do desenvolvimento estrutural de um projeto de universidade no Brasil nunca é colocado pelos movimentos grevistas. Então, quais tipos de universidades nós queremos no Brasil? Será que a gente quer equalizar uma mesma ideia de universidade do norte ao sul? Ou
Será que é necessário também a gente começar a rediscutir a presença de financiamento, de filantropia nas universidades públicas do Brasil? Então, esse debate em torno dos investimentos para as universidades nunca é colocado, por conta de uma visão extremamente fechada, extremamente corporativista, que impede que esse debate ele se prolifere por toda a sociedade. E isso acaba gerando, por fim, um distanciamento entre o que a sociedade pensa de universidade pública e o que, de fato, a universidade pública é, que é fundamental para a pesquisa e para a ciência no Brasil. Exatamente. Inclusive, pegando ainda o gancho em relação aos sindicatos, professor, existem atritos entre eles, inclusive, né? Então, veja como, além da discussão, existe também muita confusão, debate entre eles, né? No sentido do debate, não no sentido de trazer ideias, mas assim de serem contrários mesmo, né? Então, veja que a situação é realmente muito complicada, uma vez que os estudantes ficam sem aulas. E a gente lembra também que houve a pandemia, onde muitas federais ficaram bastante tempo com laboratórios fechados, sem aulas. Então, já tem um prejuízo que muita gente está vindo recuperar e agora mais uma greve. Então, o estudante também que aposta no ensino superior público federal também se vê desamparado. Sem dúvida alguma. E o resultado disso, como você bem colocou, é as notícias que vêm aparecendo nessa semana, em que o Brasil é um dos países com menor índice de criatividade no PISA, é o país que vem perdendo competitividade, é um país que nos últimos anos a sua produtividade em relação ao trabalhador americano, que era de 50% em 1980, hoje é 1/4 do nosso trabalho. Isso tudo se reflete por quê? Porque dentro da nossa elite de formação, dentro daquilo que a gente pensa como educação, nós temos sim um corporativismo, uma visão restrita de sociedade, muitas vezes enviesada, que impede que debates e que até mesmo o direito ao contraditório, vamos colocar assim, adentre a universidade. Isso acaba fechando portas, isso acaba restringindo orçamentos. Como você bem colocou, esses alunos da pandemia, que agora ganharam alguns anos a mais, por conta desse processo todo que ficou parado, vem e adentra esse processo de greve, o que acontece com tudo isso? Uma formação de um profissional muito pouco creditado para conseguir dar conta das demandas do mercado de trabalho. Às vezes até consegue aqui no Brasil, mas quando vai comparar com a produtividade de um trabalhador fora do Brasil, o dinheiro vai para onde? Vai para um lugar mais produtivo. E é isso que está acontecendo no Brasil. O que mais me espanta é que todos esses movimentos grevistas nunca pensam um projeto de universidade voltado para o século XXI. Nunca faz comparações, nunca busca exemplos. É sempre uma demanda corporativista, atrelada a uma questão salarial que, sim, é muito importante. O professor universitário ganha menos do que deveria, porque ele passa por várias etapas de seleção, mas a sociedade olha para a universidade cada vez mais com distanciamento. Não se aproxima disso. A universidade, ao receber esse valor, esse aumento salarial, ela volta a se fechar. Então, o que a pessoa de fora vê? Pô, existe uma casta ali dentro, com uma visão única de sociedade, que sempre apoia um determinado partido no poder, e que isso não gera uma questão democrática e republicana por toda a sociedade. Pois é. Agora, professor, é o seguinte, a gente, devido aí à análise do senhor, eu acho que é importante a gente pontuar que realmente todo mundo valoriza a educação, né? Nós queremos professores bem pagos, universidades com infraestrutura adequada, investimento em pesquisa, né? Ensino, pesquisa e extensão, que são os projetos na comunidade, são fundamentais. E esses projetos de extensão, eles aproximam a comunidade da universidade, mas para isso é preciso realmente ter um debate grande, tanto pelo meio acadêmico, com uma união e planejamento a médio e longo prazos, mas também com o governo, também para participar desse projeto de educação, envolvendo inclusive desde a educação básica, porque o professor que é formado na universidade, ele sai da educação básica. Então, veja como que é realmente um elo muito importante. Mas, professor, também vale a gente pontuar que quando chega no Congresso, às vezes, de onde poderia ter ali uma redução, áreas que são importantes, por exemplo, compensação de PIS/COFINS, o pessoal protesta e fala, olha, a gente está já realmente no limite do orçamento. Então, existe realmente uma chave de braço complicada para o governo cumprir as metas fiscais, né? Porque o dinheiro, se vai para um lugar, tem que sair de outro. Perfeitamente. É por isso que, no começo da minha fala, eu falei que sim, há espaços para isso, mas a questão que se coloca é dentro de um debate. Aí a gente aprofunda ainda mais
essa nossa discussão, essa nossa conversa. Por quê? A que ponto chega em que esse debate, em que fecha as portas para as universidades públicas na questão orçamentária, não se deve a um capitalismo de compadrio que muitas vezes acaba privilegiando determinados setores que não entregam a determinada produtividade esperada e a gente acaba tendo subsídios para áreas que muitas vezes não deveriam ir e a gente deixa de investir nas áreas mais estruturais, mais produtivas. Então, isso evidentemente que é uma disputa política que não vem de hoje, tá certo? Que não se trata, às vezes, nem de esquerda nem de direita, mas de um projeto social de país que nos últimos 30 anos vem fazendo determinadas escolhas políticas que não correspondem às demandas da modernidade. E evidentemente que a universidade faz parte dessa demanda. Ela é o ponto principal. A universidade pública é o lugar da pesquisa no Brasil. E aí o que acontece com tudo isso? Nós acabamos levando esse dinheiro para alguns subsídios, facilitando determinados grupos corporativos, e essa questão estrutural de saúde, educação, sempre é prejudicada diante disso. Pois é, a gente segue acompanhando, torcendo realmente para que os servidores, né, da área de educação sejam realmente valorizados e que os alunos possam estudar com qualidade. O Brasil precisa desses talentos. Professor, foi muito bom te ouvir, contar com a sua análise. Uma boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.